Coloquei. Tá live. Estamos no ar. Mas as pessoas estão entrando ainda. A gente espera alguns minutinhos. Beleza. Olá, boa noite. Estamos no ar. A gente vai esperar alguns minutinhos para começar, para o pessoal chegar. Eu não sei se eu consigo ver se o pessoal tá aí ou não, mas oi, pessoal, boa noite. Estamos esperando o restante do pessoal. Sim, boa noite, quem está chegando. Quem puder dar um olá aqui para a gente ir acompanhando o movimento aqui da sala. A ideia é a gente esperar só uns 5 minutinhos para dar tempo de todo mundo chegar e não perder nenhuma parte importante do conteúdo. O pessoal está entrando. Espera só mais um pouquinho. Tranquilo. Quem for chegando, puder dar um olá aqui para a gente, aqui no chat. Deixa eu só ver aqui. Oi, Paula, boa noite. Boa noite, Paula. Tudo bem? A gente está esperando só mais uns 2 minutinhos. Oi, Léo. O Léo está ativo aqui todo dia, está acompanhando desde segunda-feira aí todos os webinars. Espero que você tenha gostado, que esteja sendo útil para o teu negócio, Léo. Depois, se você puder compartilhar, dar alguns feedbacks para a gente, é importante, já que você está acompanhando essa semana quase toda. Amanhã é o último dia do evento, que a gente vai falar sobre retenção. E hoje o tema é sobre métricas para SaaS. Então, quem não me conhece, eu sou Raíza Terra, CEO da Growth Office. Nós temos uma consultoria e terceirização da operação de Growth Marketing. Estou aqui com a Aimee. A Aimee é especialista em Growth e ela trabalha na maior comunidade de Growth Hackers do mundo, na verdade. Então, Aimee, fica à vontade para se apresentar, contextualizar um pouquinho do seu background, o que você vai compartilhar hoje com o pessoal. Beleza. Oi, pessoal. Oi, Léo, Paula. São esses os nomes que eu lembro. Oi para todo mundo que chegou depois também e antes. Como a Raíza falou, eu me chamo Aimee, eu trabalho na Growth Hackers. Hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre métricas para ajudar a alavancar, a tracionar os seus negócios, né? E para isso a gente vai falar então sobre growth. Como que a gente consegue focar nessas métricas para desenvolver o negócio, fazê-lo crescer. Então, é essa a ideia de uma forma bem geral. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho. E, pessoal, ao longo da apresentação, quem tiver dúvidas, tá? Algum comentário, algo para agregar também, quiser compartilhar um pouquinho do momento da empresa de vocês. Eu acredito que trazer exemplos reais do momento atual, acho que vai enriquecer bastante aqui a nossa troca. Então, a ideia é assim, quanto mais dúvidas vocês tiverem, puder compartilhar, a gente vai conseguir agregar muito mais para o negócio de vocês, tá? Então, Aimee, toca a ficha, que é contigo. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Gente, marinheira de primeira viagem aqui no StreamYard. Qualquer coisa, faça um sinal de fumaça, deem um grito. Raíza, por favor. Eu imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Estão vendo minha tela? Vai de novo. Não, fechou. Vai de novo. Fechou? Deixa eu voltar aqui, então. É isso. Share vai screen. Pá. Beleza. Ó. Manda ver. Foi. Beleza. Aqui apresentar. Beleza. Então, pessoal, a apresentação é Growth para SaaS, focando em métricas para tracionar e escalar resultados. Meu nome é Aimee Reis. Como eu falei ali anteriormente, eu trabalho na Growth Hackers.
pelo resto, talvez já tenham entendido que eu sou carioca. Eu sou formada em turismo pela Universidade Federal Fluminense e desde sempre uma entusiasta da inovação. Curiosidade, eu acho que é a minha característica que sempre existiu e foi mais forte. Sou vendedora, sempre fui vendedora também, sempre trabalhei com vendas, mesmo quando trabalhava com turismo, e sou Growth Master e especialista, então, em Growth aqui na Growth Hackers. Primeira coisa que eu queria falar nessa conversa é uma conversa, por favor, fiquem à vontade para trazer as perguntas. Eu estou vendo só a apresentação aqui, mas com certeza a Raíza vai trazer. Raíza, também fica à vontade para me interromper. Lembrou de uma coisa, viu? Não sei o quê. Para ser um bate-papo mesmo, galera. Então, falem, por favor, senão eu vou ficar falando sozinha aqui. Assim que tiver dúvida, pergunta, alguma coisa, eu vou compartilhar na tela. Aí você vai conseguir ver, tá? Ah, massa, legal. Beleza. Tá, aí fica tranquila, toca a ficha. Massa. Então, sobre o que a gente vai conversar? Sobre SaaS, sobre a metodologia de growth e métricas para escalar o negócio de forma sustentável. Então, vou começar aqui tocando sobre SaaS. Eu sei que, se vocês estão aqui, é muito provável que vocês já saibam o que é SaaS, mas minha mãe falou a vida inteira, meu gestor fala o tempo todo, e eu acho que o óbvio não existe, né? Então, é importante a gente reforçar a ideia. Então, o que é SaaS? SaaS é o software como um serviço, software as a service. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, mas é basicamente a ideia de um serviço que a gente recebe, né, através de um software. A gente não precisa, de fato, baixar ou instalar grandes softwares como se fazia antigamente, e a gente tem a inscrição e o pagamento mensal, né? Então, a gente está olhando aqui, por exemplo, para negócios SaaS B2C, que aí eu trouxe o exemplo da Spotify e da Netflix, e aqui a gente tem exemplos B2B SaaS, que aí seria a HubSpot e o Slack. Então, basicamente, quando a gente está falando de pagamentos mensais, mas eu tenho uma conta no Spotify que eu não pago. Beleza, mas então você escuta aquelas propagandas ali no meio das suas músicas e esse serviço está sendo pago de alguma forma por alguém. Mas a ideia, de uma forma geral, são esses pagamentos mensais ou anuais, mas focados nessa inscrição, né? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre growth. Então, o que é growth, como fazer? Growth, obviamente, é do inglês, né? A gente tem a palavra que significa crescimento, mas o que de fato é growth? A gente escuta falar muito sobre growth hacking, growth marketing, growth isso, growth aquilo, mas o que é growth? Growth é crescimento, mas como? Como que você faz isso? E a gente fala muito que os pontos chaves para que você tenha um crescimento sustentável é que ele seja um processo de experimentação contínua, que você consiga detectar as oportunidades do crescimento no seu negócio e trabalhar em cima disso, e uma cultura da empresa centrada em experimentação. Então, a gente está pensando aqui sempre em possibilidades do teu negócio para que você consiga crescer essas frentes. Então, a gente às vezes pensa, a gente escuta falar, né, que growth é voltado para marketing ou voltado para produto, e growth não pertence a nenhuma área. A ideia é que você consiga entender realmente qual que é a área que o seu negócio tem a maior chance de crescimento agora. Onde que está o teu maior potencial de crescimento? E aí você vai conseguir, então, focar nisso para crescer. Mas como que você vai crescer essa área que você descobriu que tem uma oportunidade? Através da experimentação. Então, é essa a ideia. A gente tem o foco em testes e testes rápidos para que a gente possa falhar rápido, aprender rápido e crescer rápido. Então, é essa a ideia do growth, a experimentação contínua. E aí eu tenho aqui, até na imagem, tem essa foto do cruzeiro e tem também a foto da lancha. E uma das partes chaves da metodologia de growth é justamente o High Tempo Testing, que é o teste rápido, né? Então, não confundir com o teste rápido do Covid, obviamente, essa é uma outra coisa. Mas a gente está focando aqui justamente na ideia de que
o teste rápido vai te trazer o crescimento mais rápido, porque você vai entender o que de fato funciona para o teu negócio e aí vai conseguir implementar isso. Então, quando a gente fala teste rápido, a gente está falando de testes realmente com uma duração de 1 semana, 2 semanas, não muito mais do que isso. E a ideia é que esse teste ele funcione para qualquer tamanho de empresa. É óbvio que a gente entende que uma startup com 3 pessoas, 5 pessoas, vai ter um processo que já é muito mais rápido, muito mais fluido do que uma empresa enorme como a IBM, por exemplo. Mas, ainda com essas diferenças de tamanho e de processos, a gente entende que, para que você possa crescer rápido, você precisa aprender rápido. Então, por que a imagem do cruzeiro e da lancha? Quando a gente está olhando aqui para o cruzeiro, a gente está falando desse grande projeto, né, desse grande teste. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de produto, a gente, às vezes, está desenvolvendo uma feature nova que a gente vai lançar por 6 meses, para depois fazer o lançamento. Ou quando a gente está pensando em marketing, vai ser um projeto enorme, uma campanha que vai envolver várias frentes. Só que, enquanto a gente não tiver feito, a gente não sabe se de fato vai dar certo, né? E qual que é a ideia da lancha? São os testes rápidos. Então, ao invés de eu parar toda a minha empresa para fazer um processo grande e custoso, tanto financeiramente, monetariamente, né, mas quanto também de tempo de todo mundo que está envolvido nesse processo, a gente está olhando para os testes rápidos que são as lanchas. Então, ao invés de... eu acho que se a gente for aqui para a direita, a gente vai chegar no processo certo e que vai fazer a nossa empresa crescer. Vamos virar esse cruzeiro todo para a direita para fazer a empresa crescer? Chegou lá e, na real, era um iceberg e eu afundei aqui o meu Titanic. Eu posso pegar essas pequenas lanchas que a gente tem aqui no nosso barco, mandar lá para aquela, o que eu acho que é uma ilha, ver se de fato é uma ilha ou se é um iceberg. Cara, é uma ilha, legal. A lancha vai voltar, a gente vira o cruzeiro e vai para a ilha. Não, é um iceberg, a lancha não vai voltar, a gente vai saber que a gente não deve virar o cruzeiro para lá. Então, é essa a diferença. Oi. Desculpa te interromper, eu acho que vale a pena trocar ideia sobre esse ponto, colocando na prática, né? A gente está falando aqui de empresas que têm produto, e eu vejo muito isso acontecer, tá? Tá, muitas empresas, principalmente quando a gestão dessa empresa, ela é, digamos assim, o fundador, o sócio fundador, ele é da área de tecnologia, desenvolvimento, muitas vezes falta essa visão de gestão, tá? E fica muitas vezes envolvido com desenhar o meu produto ideal, né? Sem antes, de fato, criar um MVP, tanto de funcionalidade, tanto do produto em si. Muitas vezes ele cria um produto, né? E depois ele vai buscar para quem serve esse produto. E não o contrário, né? Ou seja, eu tenho o meu público-alvo, ou seja, o que esse público-alvo ele precisa. Então, muitas vezes esse caminho é inverso. Então, o que você falou, eu achei muito interessante essa analogia entre o cruzeiro e a lancha, que tem a ver com a questão do MVP, né? A gente trazendo um pouquinho da prática, e isso vale desde para produto e desde ações de marketing, enfim, etc. Exato. E entender como que, de fato, você está criando um produto para o mercado e não para si, né? A não ser que você possa se dar o luxo de criar um produto para si, é excelente, eu fico feliz por você, mas não é a maior parte das empresas e dos empreendedores no mercado. Então, entender o que você está criando, se o mercado tem de fato essa necessidade. E esse é até um passo atrás que a gente sempre traz também, que é muito importante para que você tenha um crescimento sustentável, que é o que a gente fala de Product Market Fit. Eu estou trazendo os termos aqui em inglês, tá, gente? Eu estou tentando lembrar de traduzir, mas se eu não traduzir, por favor, me cobrem. Mas porque a gente está sempre ali com a metodologia e o founder da empresa, que é o Sean Ellis, enfim, sempre trabalhando em inglês. Mas esse encontro entre o que o seu produto oferece e o que o mercado precisa. Isso existe? O seu cliente está, de fato, usando o teu software? Ele está, de fato, engajado? Você tem clientes que precisam da tua solução? Cara, encontrei, tô tendo um engajamento legal, estão usando, beleza. Então, a partir daí, você cresce.
a gente precisa ter uma base sólida para conseguir crescer, né? Senão uma hora a base ela não aguenta. Então, como que a gente entende o mercado e aí também entende os nossos consumidores, os nossos clientes, vou até falar um pouquinho mais disso ali na frente, para que, de fato, a nossa solução entregue algo que está sendo procurado. Mas, enfim, indo aqui um pouquinho mais para frente, então a ideia de growth, quando a gente fala de crescimento, é justamente entender qual que é a oportunidade que você tem naquele momento para o crescimento do seu negócio e aí experimentar em cima disso. Então, como você pode crescer o seu negócio? É na área que você quer? Eu vou fazer growth em produto, eu vou fazer growth em marketing. Por quê? Porque eu acho que é o momento ideal. Tá, mas de onde? Então, é importante a gente sempre procurar referências, claro, mas entender que cada negócio é único. Então, como que você vai entender qual é o espaço no teu negócio naquele momento para crescer o seu negócio? Beleza. Então, ali eu falei um pouquinho sobre growth. Gente, eu estou pulando aqui os slides, mas fiquem à vontade para me perguntar, me pedir para voltar, tá bom? Então, aqui a gente está falando já sobre o processo de teste. Então, a gente sempre fala sobre as 4 etapas do framework de crescimento, que são ideação, priorização, teste e análise. Então, vamos supor que eu percebi, pelas métricas que a gente está avaliando e tal, um gap muito grande na nossa retenção. A gente teve um aumento muito grande em churn, por exemplo. Ou então, não vou nem... o exemplo que a gente está tendo agora, né? Muitas pessoas dando churn ou fazendo downsize, né? Diminuindo o número de funcionários ou diminuindo a conta o tamanho da conta que eles têm. Então, vamos pensar que a gente está aqui agora querendo focar todos os nossos esforços na nossa retenção, para manter os nossos clientes e, se possível, até fazer um upsell. Então, vamos, a partir de agora, criar ideias voltadas para a retenção. O que eu acho que pode ser o melhor nesse momento, já pensando nas métricas que a gente tem, o que a gente está sentindo de impacto. Criamos essas ideias, chamamos todo mundo da empresa para esse processo, legal. Então, a gente vai priorizar. E todo mundo da empresa, eu falo todo mundo mesmo, assim, independente do tamanho. Se a gente está olhando para uma empresa de 3 pessoas, se a gente está olhando para uma empresa de 100 pessoas. E por que eu estou falando de independente do tamanho? Às vezes, a pessoa que está lá na ponta, ou a pessoa que está na recepção da tua empresa, a pessoa que está, enfim, qualquer cargo, por justamente estar um pouco fora do dia a dia que você tem, não estar viciado no que você está fazendo, tem ideia que pode fazer diferença no seu negócio. Então, é muito importante que você realmente possa envolver todo mundo nesse momento das ideias. E aí, beleza. Depois, você e quem quer que esteja gerenciando esse processo de testes vão priorizar entre todas essas ideias que surgiram. A gente aqui na Growth Hackers e com Experiments e para todos os nossos clientes, a gente costuma recomendar e trabalhar com o ICE Score, que é um framework de priorização. Ele chama ICE porque é Impact, Confidence and Easy. Então, impacto, confiança e facilidade. Qual o tamanho do impacto que eu acredito que essa ideia vai gerar no meu objetivo? Qual que quão confiante eu estou que essa ideia de fato vai funcionar e qual a facilidade de implementar isso. Então, é uma ideia simples, eu tenho que mudar uma CTA numa landing page e pronto? Ou é uma ideia que envolve produto? E aí eu preciso de um desenvolvedor. Então, a gente dá um número de 1 a 10 em cada um desses itens, no impacto, na confiança e na facilidade. E aí, com a média desses 3 números, dessa pontuação, a gente consegue, então, definir quais as ideias que fazem mais sentido que a gente teste agora. Então, olhei para essa média. Poxa, eu tenho uma ideia 9 e eu tenho uma ideia 1. E eu tenho 2 pessoas só para testar e eu tenho várias ideias. Eu vou começar pela ideia 9. Então, beleza. Priorizamos,
começamos a testar, e aí teste, de novo, pode envolver todo mundo da empresa. Se a gente está fazendo um teste agora em retenção, e vamos dizer que a gente está fazendo um teste na sequência de onboarding, na implementação, depois que a venda foi feita. Tá? Então, a gente está envolvendo aqui o pessoal de CS em vendas, o pessoal de CS no teste. Não precisa ser só a equipe de marketing, só a equipe de produto, ou só a equipe de growth, se você tiver um time dedicado para isso. E aí, o quarto passo, então, seria justamente a análise desses resultados, né? Então, se o nosso objetivo era ter X% no aumento de conversão, ou um número X de pessoas fazendo um novo sign-up, uma diminuição Y na taxa de churn que a gente está tendo. Então, a gente chegou nessa taxa que a gente setou lá quando a gente foi fazer o teste, chegamos, deu certo, não chegamos, beleza. Não chegamos por quê? O que falhou no teste? Não chegamos, mas quase chegamos, é o suficiente para a gente implementar essa ideia? Não, a gente precisa continuar testando mais um pouco de tempo, beleza. Mas a ideia, voltando ali para o que eu falei dos testes rápidos, é que a gente consiga fazer realmente esses testes de uma forma rápida, até para que a gente tenha o menor número de variáveis possíveis influenciando nele, né? Então, se a gente está olhando para um teste muito longo, a gente tem crise política, financeira, de saúde, como a gente está vivendo agora, influenciando em tudo, né? Então, como que a gente consegue fazer um teste curto para diminuir essas variáveis? E aí, analisamos, beleza, a gente volta para ideação, priorização, teste e análise, como a gente tem na imagem aqui. Então, a ideia é que a gente possa seguir tocando isso para que a gente chegue, então, nos nossos objetivos de negócio e que consiga alavancar esse nosso crescimento. Pessoal, Raíza, não sei se tem alguma pergunta aí. Na verdade, eu tenho um complemento, né? Eu acredito que vale a pena, você está falando de métricas, né? Então, a importância de você definir as métricas para cada, digamos ali, hipótese, né? Que você vai testar, vai validar. Então, por exemplo, cada experimento ele tem que ter uma métrica associada. Então, se eu estou falando aqui, eu quero melhorar meu engajamento do usuário do meu software. Então, o que eu quero medir? O que vai me dizer? Qual vai ser, assim, eu vou medir o quê? O número de tempo que ele vai ficar online utilizando, às vezes que ele faz login no meu software, por exemplo. Então, isso seria um ponto. A gente vai medir o tempo que ele usa por semana, tá? O meu produto. Beleza. E qual é essa ideia? Por que essa ideia vai melhorar? Em quantos por cento? Vamos supor que eu tenho uma média aí que os meus usuários ficam em média 5 horas por semana usando o meu software. Eu tenho uma ideia X que eu quero, digamos assim, melhorar 20% do tempo de uso do meu produto. Então, eu acredito que essa ideia ela vai fazer com que a gente aumente no final aí 20%. Acho que é importante também mostrar a associação da métrica, né, com esses testes, né? Só fica muito solto. Não, e exatamente isso que você falou, Raíza. Quando a gente está olhando, por exemplo, voltando, por exemplo, de retenção, né? Nesse momento que a gente está vivendo, onde muitos negócios estão tendo uma baixa nos clientes, vamos pensar que a gente está tocando um experimento voltado para a retenção. A gente sabe hoje que 20% dos nossos clientes que mais usam o nosso software usam ele por 20% a mais do que a média dos nossos clientes que estão dando churn. Então, qual que é a ideia? Fazer com que os clientes passem mais tempo dentro do nosso software. Quais são as principais ações que eu sei que os clientes fazem no software? Fazem o login, depois criam um teste e depois convidam alguém para ver esse resultado. Então, o meu objetivo é fazer com que, pelo menos, mais 10% dos nossos clientes façam essas 3 ações em 2 semanas. Beleza. Então, aqui eu tenho
essas métricas que eu quero bater para entender se de fato isso vai acontecer. Eu já sei que meus clientes usam tanto, os meus clientes que mais usam, né, que mais engajaram com o nosso software, eu sei que os que estão saindo usam menos X, então eu quero aumentar o engajamento desses outros clientes. E é assim que eu estou metrificando isso, assim que eu vou saber se meu teste funcionou ou não. Então, e aí o legal disso também é que depois a gente consegue, de fato, comparar essa métrica com a métrica do teste com as métricas dos nossos objetivos. Então, por exemplo, se o meu objetivo nesse momento é diminuir o churn, eu fiz esse teste, vamos dizer que o teste deu certo. Eu tenho esses 10% a mais de usuários usando a plataforma 20% a mais, engajando 20% a mais. Legal. Só que eu ainda estou tendo um churn muito, muito maior, ou não mudou nada no churn. Opa, tá, meu teste funcionou, mas a minha hipótese estava errada. Então, que outro tipo de teste eu posso fazer? Então, a importância de ter métricas muito bem alinhadas, não só no teste, mas também como seu objetivo, e a North Star Metric, que a gente vai falar, para que você possa validar todas essas etapas que você está cumprindo, né? Aí mesmo, você vai falar um pouco das métricas mais para frente, né? Para o pessoal começar a enxergar isso. Legal. Isso, eu vou trazer as métricas. Aqui é um dos exemplos que a gente tem de teste que funcionou e falam-se muito sobre o crescimento da Dropbox, que foi com a campanha de referral, né? Então, eu quis trazer esse exemplo porque a gente consegue ver os números aqui muito claros do crescimento que eles tiveram, como que foi feita a campanha, e entendendo, de novo, a oportunidade que eles tinham para crescimento. Eu imagino que todo mundo conheça a Dropbox, né? Mas para quem não conhece, é um serviço de armazenamento e muito usado por B2C e B2B. Essa campanha foi uma campanha de referral que foi feita pensada em como os usuários dele estavam interagindo com a plataforma. O principal ponto que eles tinham já entendido era que muitas das campanhas de referral, isso logo no início dessa campanha, né, fazem a campanha falando, convide um amigo, refer a friend, como tem aqui. E a CTA deles era, ganhe mais espaço. E até falando um pouquinho sobre copywriting, que a gente viu a apresentação aqui anteontem com a Raíza, né, a diferença é que você entender de fato com quem você está falando e quais palavras usar faz no teu negócio. Então, esse foi um teste que eles fizeram, mudaram de Refer a Friend para Get More Space, e aí conseguiram, então, de setembro de 2008 para dezembro de 2009, e aí setembro de 2017, como vocês conseguem ver aqui, e crescendo muito o negócio, e baseado inicialmente nessa campanha de referral, mas também na iteração, então na continuidade do processo de experimentação deles. Então, legal, a gente conseguiu atrair o público, tá todo mundo vindo, como que a gente mantém essas pessoas aqui dentro? Se a gente está, de fato, pensando, né, no LTV, em quem vai ficar com a gente aqui no longo prazo. E aí eles foram fazendo mudanças no produto, ajustando tudo de acordo com como eles entendiam que a solução deles entregava valor para os clientes. Então, é muito importante trazer que a gente precisa estar sempre conversando com o cliente, entendendo como de fato ele usa e recebe o valor que a nossa solução entrega, como foi o caso deles aqui, e aí conseguiram atingir aí esse crescimento de 3.900% com essa campanha. Se tiver alguma dúvida aí, galera, fica à vontade para perguntar, tá? Eu acho que é legal falar, só para complementar mesmo, que o que você falou foi essencial. Então, antes de você mudar e fazer qualquer teste de campanha, mudando o copywriting, você vê, eles entenderam qual era a dor, né? A dor do usuário. Exato. O que o usuário precisa? Eu preciso de mais espaço. Então, assim, aí você trabalha gera aquela atenção, ou seja, o desejo ali, né? Ou seja, de ter mais espaço, que é realmente o que eles precisam. Então, ou seja, toda mudança, ela está bem contextualizada no entendimento da persona. Eu acho que isso acaba reforçando também o que o Vitor falou
anteontem, né? A questão da né, usar gatilho, beleza? Exatamente. Manda ver. Beleza. Mas é exatamente isso, né? Quando a gente tá pensando, uma coisa nem vender uma camisa é tão fácil assim, né? Mas se você vende uma camisa, a pessoa pode não gostar de você e nunca mais voltar, mas tá lá, foi feito. Se você tá vendendo um serviço, a continuidade daquilo, você precisa ouvir o seu cliente, você precisa entender o que você está entregando, como aquilo está funcionando, para continuar funcionando. E mesmo no exemplo da camisa, né, o ideal é que a gente atenda bem o cliente para que ele volte e a gente continue vendendo mais camisas. Mas ali a venda está feita, acabou, beleza. Mas como que a gente mantém esse pagamento recorrente, que é o centro da questão do SaaS, do negócio SaaS, né? E aqui eu quis trazer essas duas frases, que são frases que eu escuto muito, repito muito, e eu ouvi também aqui na live ontem e anteontem, que não existe receita de bolo. A primeira delas. Legal, Dropbox fez uma campanha de referral, eles falaram, ganhe mais espaço, eu também tenho um serviço similar, então eu vou fazer uma campanha de referral, ganhe mais espaço e pronto. Não é assim, né? Seria muito bom se fosse, porque aí seria muito mais curto o caminho para todo mundo ter sucesso. Mas não é só replicar o que foi feito. Tem todo um contexto, um entendimento do seu cliente, do seu negócio, do seu momento, para que você tenha sucesso. E falando, inclusive, de momento, que é uma coisa que a gente não tem como, né? Tá todo mundo falando, a gente está vivendo um momento sem precedentes agora na nossa história recente, pelo menos. E o que a gente mais traz, eu estou falando muito de experimentação, vocês estão ouvindo falar experimento, teste, mas a gente está vivendo esse momento de adaptação, né? De entender como que a nossa solução, ela de fato está entregando valor para o nosso cliente nesse momento. Eu ouvi, inclusive, numa live esses dias, que era, nesse momento, todo mundo, independente do tamanho do negócio, voltou a ser uma startup. Porque está todo mundo tentando se ajustar, entender qual que é o novo normal, o tal do novo normal, e se ajustar. Então, acho que hoje, mais do que nunca, não existe receita de bolo e a gente precisa testar. E aí, seja testar usando a nossa plataforma, o Experiments, seja testar na mão ali, no dente, porque cada um tem sua realidade, vai fazer do jeito que dá, mas ficar parado agora, a gente sabe que é o pior caminho possível, né? Uhum. Então, exato, a gente precisa se mover. E o segundo ponto que eu queria trazer, que é eu ouvi isso ontem, anteontem também, me dê 6 horas para cortar uma árvore e eu passarei as 4 primeiras afiando o machado, que é a frase do Abraham Lincoln, se eu não estou enganada. E por que eu gosto muito dessa frase? Primeiro porque eu sou vendedora, então afiar o machado e cortar a árvore são coisas que a gente gosta, mas para além disso, a importância de a gente estar olhando para as métricas, que é o que eu quero trazer agora. Testar é legal, cortar a árvore é legal, vamos tocar um bando de teste aí. Tá, mas eu toquei uma opção de teste, mas eu não metrifiquei direito, como é que eu vou saber qual que é o resultado? Então, para que eu estou testando? Se você não está medindo direito, você não vai saber o resultado que você atingiu. Você pode ter crescido pra caramba, você pode ficar com a impressão de que você cresceu, mas saber se de fato você cresceu ou não, como é que você vai saber? Você não mediu. Então, cortar a árvore é muito importante, afiar o machado é tão importante quanto. E por isso que as métricas, elas são tão importantes. Então, agora, métricas. Então, aqui a ideia é a gente falar um pouquinho sobre as métricas principais que a gente olha em growth e como atingir os seus objetivos de negócio com elas, né? Então, a primeira métrica, que é a métrica central para tudo que a gente fala em growth, é a North Star Metric. Essa métrica, basicamente, eu coloquei a frase aqui que o Sean Ellis, que é o nosso fundador, é o autor do livro Hacking Growth, e criou a metodologia, ele traz para a gente, que
essa métrica representa o valor central que a sua solução entrega para os consumidores. Eu coloquei aqui até um texto, depois compartilhando essa apresentação com vocês conseguem ver, adentrando um pouquinho mais no North Star Metric, mas qual que é a ideia da North Star Metric? Que a gente possa entender como que o nosso consumidor está, de fato, usando a nossa solução. Como que eles estão percebendo o valor que a gente acredita que está entregando. E aí, então, pensando justamente na North Star Metric, como que você faz, então, para encontrar a sua? O objetivo é entender esse valor principal que a sua solução entrega para os clientes, para que você possa quantificá-lo, para que você possa metrificá-lo. E até porque, se você tem uma solução que é um serviço pago mensalmente, e por isso eu fiz questão de escrever aqui também, a gente precisa entender como que o nosso cliente está usando o nosso software. É muito importante bater nessa tecla, eu falei, a Raíza trouxe também, mas o nosso consumidor é o que a gente tem, né? A Amazon trabalha muito isso, eles são, tipo, a referência de ser um negócio voltado para o consumidor, e estão aí dominando o mercado todo, né? Todo mundo já sabe que a Amazon fez alguma compra na Amazon, e eles têm a inovação e o consumidor como o centro do seu negócio. A gente tem, inclusive, o exemplo da Amazon Prime, que surgiu com a ideia... eu não lembro agora se era uma estagiária ou se era recepcionista, mas a ideia veio justamente de alguém que a gente normalmente não espera, né? E hoje está aí a Amazon Prime em todos os lugares do mundo, pelo menos no mundo ocidental, e trazendo um retorno enorme para a Amazon. Então, como que a gente olha para toda a nossa empresa como uma possibilidade, como todos os nossos colaboradores, né, como uma possibilidade de crescimento, como gente que está ali do nosso lado querendo crescer o negócio com a gente, e como que a gente olha para o nosso cliente como quem entende tanto do nosso negócio quanto a gente. E essa a ideia. Oi. É isso que eu ia pedir, na verdade, assim, explicar um pouquinho como que isso traduziria, né, em termos práticos de como uma empresa de software, por exemplo, né, um software, pode falar um pouco da Growth Hackers, que é uma plataforma de experimentos, né, como é que seria, tipo assim, uma base para definir a North Star de vocês, né, então, beleza. Assim, qual é a dica principal, né, porque eu acredito que é difícil você definir a métrica central, tá? Sim. A ideia é você olhar para vários pontos, então, qual é a dica? Qual é a sua dica, né, para você ajudar o pessoal que está assistindo hoje para definir a métrica central e dar alguns exemplos, vai? Beleza. Então, a minha primeira dica é não tenham medo de errar na escolha da métrica. Vocês, obviamente, podem refazer a North Star Metric, e, normalmente, no início do negócio, é uma métrica que a gente cria e depois acaba modificando. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente está falando de experimentação no geral, a gente não pode ter medo de errar. Sobre a North Star Metric, a gente está olhando aqui na tela para alguns exemplos, mas no nosso caso, quando a gente está falando, por exemplo, do Experiments, que é o nosso software de experimentação da Growth Hackers, a gente tem usuários ativos semanalmente como uma métrica North Star, como a North Star Metric nossa. Por quê? A gente está olhando para processo de experimentação, a gente está olhando para um processo que é rápido, é o que a gente prega, e que os usuários eles têm que estar ali pelo menos toda semana para atualizar o processo de teste, para criar novas ideias, para validar com o time se aquela ideia já pode ir para análise ou se vai continuar sendo testada. Então, esse quando eu falo de iteração, que é o que a gente precisa estar sempre checando, reavaliando, reanalisando, a gente está sempre conversando com os clientes para entender como eles estão usando a ferramenta. E, baseado na nossa metodologia e no uso deles, a gente entendeu que, pelo menos toda semana, é o mínimo que eles têm que estar dentro do software para estar tendo valor.
Porque se você não está entrando ali toda semana para tocar os experimentos, daqui a pouco o experimento fica para trás, daqui a pouco você vai olhar depois, e aí a métrica já está... você já misturou esse dado com o outro, já está sofrendo várias outras interações e o negócio ficou para depois. Porque surgiu uma coisa mais urgente do que tocar o experimento. Então, você deixou de ver valor naquilo. Como você percebe o valor do software e como a gente, obviamente, como um negócio, como empresa, vai estar crescendo, e aí a gente está falando de receita e também de número de usuários, enfim, com a forma que você percebe o valor na solução. Então, para o nosso caso, para o nosso software, se você está entrando semanalmente, esse é um excelente dado para a gente. Mais do que isso, melhor ainda, menos do que isso a gente tem um problema. Daí a nossa equipe de experiência do cliente vai entrar em contato, vai tentar entender o que está acontecendo, para que a gente mantenha os usuários engajados com a nossa plataforma. Então, a nossa métrica para o Experiments é usuários ativos semanalmente. Mas a gente tem uma infinidade de métricas diferentes. Então, além dessas que estão aqui, por exemplo, a gente tem uma métrica, a métrica do Gmail é usuários ativos diários, porque a gente está usando e-mail, né? Todo mundo aqui provavelmente entrou no e-mail hoje, entrou ontem, entrou anteontem, diferentemente de ações que a gente faz semanalmente, ou às vezes mensalmente, uma compra de 5 quilos de arroz, por exemplo, mas enfim, uma compra num e-commerce, a gente no e-mail a gente vai entrar todo dia. Então, para o Gmail, essa é a métrica. Quando a gente está olhando para Airbnb, a métrica deles, a North Star Metric deles é noites agendadas. Para Uber, a gente tem corridas completas como uma métrica, como a North Star Metric. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os usuários estão vendo valor, por isso eles estão tendo noites agendadas, por isso estão entrando toda semana, todo dia no software, estão terminando as corridas no Uber, e, obviamente, então, a empresa está crescendo, porque o usuário, de fato, está usando a plataforma deles. E o mesmo a gente vê aqui, então, né, nesses exemplos. Com o Spotify, o tempo gasto ouvindo música. Se você não está ali ouvindo a música, a quantidade de horas média do usuário deles semanalmente, você provavelmente está desengajado com o Spotify, está ouvindo Deezer, ou você não está ouvindo mesmo. Para o Slack, a quantidade de mensagens enviadas dentro da organização. Para HubSpot, times ativos semanalmente. Então, a gente tem métricas muito diferentes para negócios diferentes, mas é realmente entender como que o seu usuário usa a sua ferramenta. Ele usa desse jeito. Então, beleza. Então, se ele está usando, você está crescendo. Porque é assim que funciona o negócio SaaS, né? Então, se só a North Star Metric tá correta, beleza, então o teu negócio está crescendo, está fluindo. É essa a ideia, de uma forma geral, que a gente tem para a North Star Metric. Essa métrica guarda-chuva, né? É uma métrica que todo mundo na empresa pode olhar, e pode ser que eu esteja no time de marketing, pode ser que eu esteja no time de vendas, pode ser que eu esteja em produto. Mas eu sei que, independente do time que eu tiver, o que eu quero? Eu quero que, se eu estou no Spotify, eu quero que o meu usuário passe mais tempo ouvindo música. Se eu estou na HubSpot, eu quero ter mais times ativos por semana. Então, como que eu consigo? Se eu sou vendedora, como é que eu consigo vender para o nosso perfil de cliente ideal, que eu sei que é o perfil X que usa mais o nosso software? Se eu sou do time de CS, como que eu consigo criar alavancas para engajar o nosso usuário mais com o nosso software? E por aí vai. Então, é essa a ideia da North Star Metric. É uma métrica
guarda-chuva, né? Ela está em cima de todas as outras métricas, para que, independente do departamento que você esteja, você consiga olhar para ela e pensar nela na hora que você está pensando em ações para crescer a empresa. E aí todas as outras métricas que a gente tem embaixo da North Star Metric vão ajudar com que a gente cresça a North Star Metric e, consequentemente, o negócio. Alguma dúvida? Tranquilo, até aqui. O pessoal também não está colocando dúvida, está bem claro, pode tocar ficha. Eu só vou te dar só um toque na questão do tempo, tá? Já são 15 para as 8, então é só para você acelerar só um pouquinho, assim, geralmente a gente tem chegado até umas 8h30 no máximo, tá? Então, só para você gerenciar aí, manda ver. Beleza, galera, aproveita para ir mandando pergunta aí, por favor. Estou aqui para responder, me usem. Então, e aí partindo da North Star Metric, que é essa métrica guarda-chuva, a gente olha então para os objetivos, que foi o exemplo que eu dei antes, falando do churn e tudo mais. Então, por exemplo, alguns dos objetivos que a gente costuma ver com os nossos clientes e no mercado de uma forma geral, quando a gente está olhando para negócios SaaS, são aumentar o número de usuários ativos, eu coloquei aqui por semana, por exemplo, aumentar o ticket médio, diminuir o churn, aumentar o LTV, aumentar o engajamento com a plataforma. Então, tudo isso a gente está pensando em como aumentar uma possibilidade que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente já tem usuários ativos, a gente infelizmente, provavelmente, já tem churn, a gente quer melhorar, otimizar essas métricas. Então, como que a gente desenvolve métricas embaixo disso para poder crescer a nossa empresa? E aí a gente está olhando, então, para as métricas piratas. Eu trouxe aqui as métricas piratas porque são métricas que a gente usa muito com os nossos clientes e com a gente também no nosso processo. Elas foram criadas pelo Dave Meckler, que é um dos founders, é um co-founder, né, da 500 Startups. Essas métricas foram criadas lá em 2007 e basicamente são aquisição, ativação, receita, retenção e referral. Eu coloquei até aqui uma do lado da outra, porque muitas vezes a gente muda até a ordem delas, de receita, retenção e referral, para retenção, referral e receita, dependendo do tipo de negócio. Então, por exemplo, se você está olhando para um negócio freemium, se você está primeiro focando na retenção, primeiro no referral e depois você vai de fato converter o seu cliente, então revenue vem por último. Agora, se você está olhando para um negócio, por exemplo, que o seu cliente ele vai fazer um trial e depois já paga, e aí você está focando na retenção dele, em conseguir o referral, então a gente inverte a ordem disso. Mas essas são alavancas que a gente tem para ter as métricas que a gente vai estar experimentando mesmo por baixo. Então, aqui, quando a gente está olhando, por exemplo, aí eu vou destrinchar um pouquinho dessas métricas, né? Então, se a gente está olhando para aquisição, algumas das principais métricas que a gente vai estar olhando quando a gente está pensando num negócio SaaS são novos leads, sessões na página, inscritos na newsletter, click-through rate, é difícil falar português e inglês, vou travando aqui. Nos nossos e-mails, download dos materiais, taxa de conversão nas landing pages. Então, essas são algumas das métricas que são muito importantes para a gente na aquisição e que normalmente são nelas, então, que a gente vai testar para poder crescer o nosso negócio. Então, vamos dizer que agora eu sou uma EdTech, por exemplo. Tô aqui em Floripa, eu tenho vários cursos online, a gente está experimentando um aumento até na busca agora, tem muita gente em casa. Pô, legal. Então, já que a gente já está experimentando, vivenciando esse aumento, como que a gente consegue melhorar isso ainda mais? Vamos fazer alguns testes na nossa landing page para ver se a gente consegue converter ainda mais. Vamos fazer mais webinars ou nos cursos que a gente tem disponíveis, a gente consegue
testar em, de repente, deixar parte desse curso aberto para ver se a gente, de repente, aumenta a quantidade de inscritos naquele curso. Então, como que a gente consegue, de fato, aumentar essa etapa do nosso funil que a gente percebeu que virou uma grande oportunidade nesse momento? Então, esse é um dos pontos que a gente tem quando está olhando para aquisição. Agora, se a gente está olhando para ativação, então essa é a parte que a gente está olhando normalmente para vendas. Então, seja a inscrição, se você está olhando, de repente, para um trial, para um freemium, ou a compra, de fato, da licença, da negociação em si que foi fechada, e essas taxas, né, de conversão que você teve de trial para, de fato, cliente. Então, essas são algumas das métricas que a gente está olhando quando a gente olha para ativação. E aí, olhando para isso, a gente pode entender, então, se a gente está fazendo um teste, por exemplo, com a taxa de conversão de vendas. A gente percebeu que, normalmente, nesse período do ano, as vendas caem. Então, a gente vai fazer uma outra abordagem, porque a gente entende que essa abordagem pode funcionar. E aí, como que a gente vai metrificar isso? Se a taxa de conversão aumentar em X%, ou se chegar na média da taxa de conversão que a gente tem no restante do ano. Então, essas são algumas métricas que a gente olha e esses testes que a gente faz para crescer o negócio nessa etapa do funil. Aimee, posso colocar um exemplo nesse caso da ativação? Por exemplo, a gente está passando por um momento no mundo, né, que as pessoas estão deixando de comprar, estão comprando menos, estão segurando dinheiro, né? Então, por exemplo, você olhar para a ativação, fazer alguns testes, de repente diminuindo o preço, ou facilitando o pagamento, ou aumentando o tempo de teste do seu produto, ou oferecendo uma versão freemium que antes era só trial. Enfim, tem N formas para você fazer para incentivar a compra, né? Porque a gente está passando por um momento que o pessoal não está comprando mesmo, está diminuindo. Então, acho que é uma oportunidade, uma necessidade de, além de testar, sim, campanhas de aquisição, mas focar nessa parte de ativação também. O pessoal mudar, de alguma forma, a forma de vender, pitch de venda, enfim, tem N formas de você, sei lá, de repente, o seu e-mail, né, que você vai lá e faz a sua régua ali de automação de marketing, de venda. Enfim, tem N formas aí de você melhorar a sua ativação. Aí é importante destacar, que a Aimee também colocou, o que você vai medir, qual vai ser o indicador, né, qual vai ser a métrica que vai indicar que aquele experimento, que aquele teste, ele deu resultado, para você conseguir comparar que o teste A e o teste B, né, qual tiver a taxa maior, o número maior, ele deu resultado. Eu acho que vale a pena destacar esse ponto, trazendo para a realidade hoje. Exato. E é bem isso mesmo que quando a gente está pensando aqui em ativação, que a gente tem visto muito no mercado, né? Então, tanto pensando nisso a curto prazo, como a gente faz o cliente, o lead virar cliente agora, mas também como que a gente consegue ganhar isso no longo prazo. Então, a gente tem visto várias campanhas aí, até o Zoom ou o Loom, algumas dessas plataformas de gravação de vídeo ou de videoconferência que a gente tem hoje em dia, estendendo o prazo de uso para quem é cliente freemium, ou liberando features que antes eram pagas, para que nesse momento todo mundo que está trabalhando de casa possa utilizar, mas isso vai durar até junho, julho, maio. Por quê? Porque você entende que o cliente, o lead, ele vai ver valor no teu software porque ele está tendo acesso a tudo isso nesse momento, e aí depois ele vai virar um cliente pagante. Então isso também é um teste, óbvio que aí é um teste a longo prazo, mas como que você pode usar as mudanças que está todo mundo vivendo nesse momento para tentar entender qual que é a oportunidade que o teu negócio pode ter e como crescê-lo. Então, essa é a ideia.
E o mesmo aqui para retenção, então eu coloquei LTV, churn, NPS, taxa de retenção. Aqui eu estou trazendo as métricas mais gerais, né? Claro que dentro de churn tem várias métricas, dentro de LTV tem várias, mas como que a gente está pensando na retenção do nosso cliente? Nesse momento, tem tido várias matérias, né? No sentido de que CS é o novo, são as novas vendas. Então, como que você, dependendo da sua solução, você consegue fazer um upsell nesse momento, ou um cross-sell? A gente está vendo em e-commerces muito esse aumento de procura, em serviços de streaming, o aumento. A gente tem edtechs tendo muita mais busca, porque está todo mundo em casa, querendo estudar, querendo ter certificações. Então, como que você entende o teu mercado nesse momento, o teu segmento? Ele está sofrendo um impacto positivo? Cara, massa, como que eu posso aumentar essas métricas? Então, a gente vê muito isso agora, principalmente com e-commerce, né? Então, você tem os perfis lá de clientes que são o que faz compras frequentes, mas de baixo custo, o que faz compras frequentes de alto custo, o que faz compras espaçadas, né, ou poucas compras, mas quando compra é um ticket super alto. Então, como que você consegue fazer testes com esse tipo de cliente para aumentar ainda mais o teu ticket médio? Ou como que você consegue focar no cliente que comprava com menos frequência e que talvez nesse momento venha a comprar mais para aumentar o LTV do teu cliente? Então, acho que vale a pena você explicar como é que calcula. Acho que o pessoal que veio para essa palestra, na verdade, querem entender um pouco mais sobre como medir, o que é isso, né? Então, o que é o tal do LTV? Como é que, se você conseguir fazer uma explicação breve, como calcula LTV, como calcula churn, como faz uma pesquisa de NPS, só para contextualizar, tá? Beleza. Eu vou dar uma geral aqui, porque ainda tem algumas coisas, mas eu posso também separar um material para mandar para o pessoal, mais pelo horário. Mas o LTV, o Lifetime Value, né, é o tempo médio que o seu cliente ele passa com você e o tempo, o valor que você tem nesse tempo. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um cliente que está pagando R$100 por mês no teu software e o teu cliente médio ele passa 6 meses com você. Então, esse vai ser o teu LTV, o valor desses 6 meses vezes o que o seu cliente está pagando. Então, o seu LTV nesse momento, por exemplo, seria esses R$600. O churn é o cancelamento, né, dos clientes, então seria essa taxa de cancelamento que você tem. A gente está aqui olhando para as métricas de retenção, né? Eu falei um pouquinho antes também de algumas outras métricas, mas vou bater essas aqui. Então, se a gente está olhando para o churn, a gente tem o churn do mês, a gente pode olhar para o churn do quarter, a gente pode olhar para o cancelamento do mês, para o cancelamento do quarter, a gente pode olhar também aí para a média a gente pode segmentar os clientes e olhar aí para as taxas de cancelamento que a gente tem por segmento. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente olhar também nesse momento, para poder pensar em crescimento. Então, por exemplo, se eu atendo hoje pequenas e médias empresas, e eu sei que a minha taxa de cancelamento com pequenas empresas ela é muito maior do que nas minhas médias empresas, eu não vou fazer um teste esperando ter a mesma taxa no final dos dois, justamente porque a gente tem taxas diferentes. Então, esse é um ponto muito importante da gente olhar quando está fazendo experimentação. Por isso que eu até falei aqui no início, que a gente tem, dentro do churn, por exemplo, a gente tem várias outras métricas, né? Eu peguei aqui essa como métricas gerais para a gente poder abordar, mas como que eu consigo entender? Se eu estou olhando para um ticket médio, se eu estou olhando para o ticket médio por segmento, o que eu estou avaliando para levar em conta esse cancelamento
do mês, por exemplo. Eu estou apresentando os cancelamentos por segmento, eu estou apresentando os cancelamentos por valor, como que a gente está, de fato, metrificando esses cancelamentos. E aí, o NPS, ele é a nossa pesquisa de satisfação dos nossos clientes, né? Então, o NPS ele pode ser feito no momento, logo após o onboarding, se você oferece onboarding para os clientes, por exemplo, na ferramenta, se tem alguém específico só para a implementação, então você pode ter um onboarding, uma NPS para a implementação, você pode ter uma NPS que você pode fazer por quarter, mensalmente, semestralmente. Daí tem algumas divergências sobre o que cada negócio indica ser o melhor, mas basicamente você vai metrificar aí com o seu cliente, também aí até 10, como eu tinha falado antes do Ice Score, mas até 10 o quanto ele recomendaria, o quanto ele está satisfeito e o quanto ele recomendaria o seu negócio. Então, basicamente essa é a ideia. E pensando em NPS, essa também é uma métrica que você consegue usar para campanhas de referral, que a gente vai ver um pouquinho aqui na frente. Então, quando a gente está pensando em como trazer novos clientes a partir dos clientes que a gente já tem, uma métrica muito importante é a gente saber como que está a nossa pontuação com nossos clientes. Qual que é a nossa média? Cara, se a minha média é 7, já não está tão legal. A gente tende a olhar para 7 como um número ok, né? Tudo bem, não era isso que eu queria, mas está tudo bem. Mas a gente já olha para esses números como alguém que não está tão satisfeito com o nosso negócio. Então, se a gente tem uma nota 9, se a gente tem uma nota 10, incrível. E é para isso que a gente está lutando, é esse ponto que a gente quer atingir com o nosso cliente. Mas é importante a gente ter uma ideia da saúde do nosso negócio para o nosso cliente, qual que é a percepção dele, para aí sim a gente poder, inclusive, focar em campanhas de referral. Então, volta até um pouco para o exemplo que eu dei da Dropbox, e que são campanhas também tocadas por várias empresas. Com certeza vocês já viram algum software aí, indique para um amigo e ganhe tanto, chame mais 3 amigos e ganhe tanto. São campanhas que normalmente têm um impacto bem grande no negócio, se bem feitas, se bem utilizadas, e aí a gente está pensando em toda a estrutura do negócio, né? Desde o marketing, passando por vendas, o cliente tem que ter uma experiência boa de ponta a ponta, senão dificilmente o NPS dele vai ser bom. Então, dificilmente ele vai virar um promotor da sua marca, ele vai estar, de fato, falando, não, pode vir que eu confio, se ele não, de fato, tiver tido uma experiência muito boa contigo. E é nisso que a gente pensa quando a gente está falando aqui o tempo todo da importância de focar no cliente, na importância de entender como ele pega o valor na tua solução, né? Então, pesquisas de como o cliente está usando o teu software, pesquisas do que ele está achando sobre o software, sobre o atendimento, sobre tudo. É isso que vai fazer o teu negócio mover para frente. Até para que você possa ter testes mais assertivos. E aí também outra métrica que a gente consegue olhar aqui para referral é o quanto os clientes estão compartilhando de fato a sua marca, né? Então, você está postando alguma coisa no Instagram do seu negócio, enfim, no LinkedIn, onde quer que você esteja desenvolvendo o seu marketing, o cliente está compartilhando, está falando, está marcando, está promovendo o seu negócio, é esse o cliente dos sonhos, é esse o cliente que a gente quer. Você fala alguma coisa, Raíza? Desculpa. Sim, esse é um ponto para agregar. A minha dica, né, é que você comece suas campanhas, de preferência, com quem é promotor da tua marca. Então, você imagina, faz sentido o cara que é detrator receber uma campanha de indicação de cliente? É capaz de me indicar falando mal, né? Puto da vida, cara, jamais compre dessa empresa, jamais use esse software. Exatamente. Então, assim, cara, antes de fazer uma campanha de indicação, identifique quem de fato vai indicar, né? Porque senão você vai estar gastando dinheiro
ainda correndo o risco da sua campanha dar resultado negativo, em vez de positivo para a tua marca, né? Exatamente. E vai parar em todas aquelas páginas que a gente vê de tipo, nossa, olha a abordagem que eu recebi, nossa, olha que horrível. Ou então, às vezes, vamos dizer que seu cliente ele teve algum problema com algum bug no sistema, ou alguma coisa que aconteceu, ele está tentando resolver, ainda não foi resolvido, e ele recebe uma campanha de referral. Pois imagina o estrago para a tua marca, né? Então, Exato. é muito importante, de novo, todo esse processo de pesquisa contínua, né? Tanto para os testes, quanto para, de fato, crescer o seu negócio. Você só consegue crescer o que você sabe que existe, né? Se você não sabe que está ali, como é que você vai crescer? E aí, então, a gente olha aqui, por último, nas métricas piratas, né? A gente consegue focar na receita. E aí, aqui, eu trouxe alguns exemplos também. O retorno sobre investimento, ROI, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Aí eu trouxe também a métrica de taxa de conversão de teste para pago. Então, quando a gente está pensando aí em plataformas que oferecem teste gratuito, normalmente de 7 dias, 14 dias, 20, 21 dias, como é o nosso caso, por exemplo, a gente oferece 14 dias de teste gratuito no nosso software, no Experiments, e também a receita recorrente, né, que é o core do negócio SaaS. Então, quando a gente está olhando para receita recorrente mensal ou anual, essas são métricas que a gente sempre está olhando para a saúde financeira do negócio, né? Então, vamos dizer que eu sou um negócio SaaS aqui de Floripa, eu sou a resultados digitais, por exemplo, e eu estou investindo em várias ferramentas também, porque o nosso time é grande, eu preciso otimizar os nossos processos, automatizar a parte deles, beleza, mas qual que é o retorno que eu estou tendo sobre esse investimento? De fato, está valendo fazer todo esse investimento nessas ferramentas? Ou quando eu estou pensando no custo de aquisição do cliente? Às vezes a gente está investindo, por exemplo, em ads, está fazendo uma campanha super cara e beleza, está conseguindo fechar e tal, mas no fim as contas não fecham, porque apesar de você estar fechando os clientes, às vezes o seu ticket médio não paga o valor que você está investindo para conseguir trazer esse cliente. Então, o quanto você precisa de fato estar olhando para essas métricas para que o seu negócio possa crescer. Então, que legal que agora essa palavra está está sendo super procurada, e agora meu negócio vai deslanchar porque é o core do nosso negócio. Cara, você vai ter que pagar muito. Se você não fez o inbound legal, se você não tem o seu orgânico rodando, você vai ter que pagar muito mais nos ads. Então, o custo de aquisição do teu cliente provavelmente vai subir muito. Então, talvez não seja o momento de você continuar investindo em ads, por exemplo. Talvez seja o momento, faça mais sentido você fechar essa torneira que está aí vazando e investir em melhorar o teu orgânico para que você possa ter clientes que vão estar pagando e que o teu negócio vai estar se pagando. Então, isso é muito importante para a saúde do teu negócio, né? E nesse momento que a gente está vivendo agora, isso é algo que a gente tem visto muito dos negócios falando, da tal da burn rate, né? Que é uma métrica que a gente olha também na receita, que é quanto tempo de receita eu tenho para frente se eu parar de ganhar hoje. Quanto tempo que eu consigo viver com o meu negócio? E se você tem, óbvio, se você começou o negócio agora, é normal que, a não ser que você tenha um investidor por trás, alguma coisa assim, você não tenha um lastro muito grande. Mas se você já está com o negócio rodando há bastante tempo e você não tem essa receita segura, você provavelmente está gastando muito para conseguir o cliente que não está pagando tanto quanto você precisaria que ele pagasse. Então, é importante estar validando essas
os dados, as métricas da tua receita, para que você possa, de fato, ver se o teu negócio para de pé. Então, a importância do MVP lá atrás, que a Raíza falou, né, da gente entender se a tua solução ela é necessária para o mercado, mas também se a tua solução ela tem ela te oferece o valor que você precisa que ela ofereça. Então, vamos dizer que hoje o nosso ticket médio, de novo, seja R$100. E aí, eu fiz as contas aqui com o nosso, olhando para a nossa receita recorrente mensal, olhando para o budget que a gente tem, para os gastos mensais que a gente tem, e eu entendi que eu preciso que o nosso ticket médio seja pelo menos R$340. Beleza, então a partir de agora eu vou começar a cobrar R$340. Mas o mercado absorve isso. E aí eu vou pesquisar e vejo que a maior parte das empresas concorrentes minhas hoje no mercado estão cobrando entre R$100 e R$200. Eu posso tentar cobrar R$340? É óbvio que eu posso tentar. É o meu negócio, eu posso tentar o que eu quiser. Mas a probabilidade disso dar certo é muito pequena. Então, entender desde o início todas essas métricas, por isso que eu estou trazendo elas aqui alinhadas com qual etapa elas se encontram, né? Então, aqui a gente está falando de receita, antes a gente falou de ativação e tal. É importante para que a gente consiga manter a saúde do nosso negócio e, a partir daí, manter o nosso crescimento estável. Então, quando eu falo de crescimento sustentável, é por isso que é importante que a gente tenha essa base sólida. Porque se a gente não tem essa base sólida, se a gente não tem essas métricas aqui rodando direitinho, alinhadas, sendo avaliadas e reavaliadas, porque tudo bem, você está olhando para uma métrica agora e depois percebe, putz, na real, não era bem isso. Eu estou olhando aqui agora para o custo de aquisição do cliente, mas eu devia, como um todo, mas eu devia estar separando e estar olhando para o custo de aquisição do lead e para o custo de aquisição do cliente, porque isso vai fazer mais sentido para o meu negócio. Beleza, mas então vai ajustando essas métricas no caminho, mas antes de começar qualquer coisa, olha para o teu negócio, olha para as métricas, para aí, de fato, poder estruturar o teu negócio e poder crescê-lo nas oportunidades de crescimento que você vai, com certeza, encontrar, independente do momento que você estiver vivendo. E quando você tem essa clareza, essa questão que a Aimee falou é muito importante, né? Você tem que ter digamos, o preço, né, que você vai cobrar no mercado tem que ser condizente com o mercado, né, pagaria, e também tem que pagar as suas contas. Então, se de alguma forma você vê que essa conta não está fechando, onde que você vai reduzir? Será que as suas ações de marketing estão sendo positivas? O ROI das campanhas está fazendo sentido? Qual o custo de aquisição, de repente, de algumas ações, de alguns canais? Talvez você tenha que enxugar, fechar alguns canais de aquisição, focar em outros. Então, acho que é um momento também de você identificar, né, olhando aí toda essa questão do seu crescimento sustentável, o quanto você pode cobrar e o quanto que você, de fato, você está tendo de receita recorrente, para você conseguir ir apertando esses parafusos, né? Para essa conta fechar no final das contas e, como a Aimee falou, ter esse crescimento sustentável, porque eu gosto muito dessa palavra, crescimento sustentável. Por quê? Porque quando o pessoal fala aí de growth hacking, fala de crescimento exponencial. Beleza, vai crescer exponencialmente, mas se você não tem uma base, não tem uma estrutura, você cresce e depois cai, cara. O negócio não se sustenta, né? Então, assim, cara, beleza, vamos crescer exponencialmente e de forma sustentável, né? Então, acho que o mix, né, a união desses dois, essa vertente de growth para crescer de forma exponencial e sustentável. Eu acho que esse é o caminho saudável aí para os negócios. É isso. E justamente pensando em ter as métricas alinhadas, que agora, apesar de ser um momento muito difícil para muitos negócios, está sendo a virada de chave também para muitos outros, justamente porque estão tendo que reavaliar as métricas. Então, às vezes, diminuir o investimento numa área não quer dizer que você, não vou mais investir no meu negócio nesse momento. Cara, vou cortar todos os meus gastos. Então, eu vou
demitir funcionário, eu vou parar de pagar todas as ferramentas que eu estava pagando, vou tocar tudo na mão. Isso eu estou falando num cenário que, óbvio, você aguentaria, né? Se a realidade realmente não dá, não dá. Mas eu vou cortar todos os meus gastos, vou aproveitar esse momento, vou cortar tudo. Cara, depois você vai ver o impacto nas suas métricas. E as suas métricas, eu estou falando no churn, eu estou falando aí pensando no teu crescimento mesmo, mas depois que tudo isso passar, porque agora a gente não sabe quanto tempo vai levar, o que vai acontecer, mas depois que passou tudo isso, agora está tudo normalizado, o que quer que seja normalizado no futuro, e aí, a partir daí, você vai tentar crescer. Então, a partir daí, você vai voltar a se preocupar em como estão seus clientes. Aí, você vai voltar a se preocupar em fazer a pesquisa de satisfação com eles. E aí, seus clientes já foram embora. E aí, eles já viraram detratores da sua marca, porque você não deu atenção para eles quando eles mais precisavam. Então, perdeu o mercado para concorrência. Pronto. E com certeza. Porque é isso, agora é o momento de se adaptar. E eu não quero fazer aqui aquele discurso de não, então vamos todo mundo crescer tudo o tempo todo. Claro que não, eu sei que tem muitos negócios. Se você é uma agência de turismo agora, você está enfrentando um momento muito difícil. Se você agora, se você é uma startup na área médica, você provavelmente está crescendo muito agora. E eu tenho falado diariamente com muitos leads, eu sou vendedora, né? Eu tenho falado com muita gente que está vindo falar com a gente porque quer estruturar o processo de experimentação deles agora. Porque já faziam antes mais ou menos, mas estão tendo um crescimento muito grande. E eles falam, cara, agora a gente precisa estruturar o processo. E aí isso desde de empresas, a gente fala com clientes do mundo todo, né? Então, Polônia, Chile, a gente está falando com gente do mundo todo, mas eu estou falando com CRMs, eu estou falando com agências de marketing digital que estão vendo um aumento na procura, porque tem muitos negócios que, não, digital, depois eu vou para o digital, e agora não tem mais saída, e-commerce, muito, edtech, fintech, que tem muita gente que agora está tentando sair dos bancos tradicionais e ir para os bancos modernos, e agora está fazendo isso porque está tendo tempo, porque está em casa parado. Então, tem muitos negócios crescendo aí. Como que a gente faz, então, para otimizar esse processo? E mesmo para quem não está crescendo, então, como que você faz para segurar o que você puder? Como que você faz para diminuir o decréscimo? Ou diminuir o decréscimo? Enfim, vocês entenderam a ideia. A perda. Isso, pronto, diminuir a perda. Obrigada, Raíza. Então, como que a gente consegue, se eu sou um negócio que está sendo super impactado agora, mas que eu sei que eu estou me adaptando, eu estou evoluindo, criei, de repente, uma feature diferente aqui no meu negócio para oferecer para o cliente, criei, de repente, um serviço diferente para oferecer. Então, eu estava falando, por exemplo, com um founder de um negócio essa semana, que ele tem uma frente que é consultoria dentro das empresas, e que era o que movia o negócio dele, e tem de negócios ágeis, e uma outra parte do negócio que são os cursos online. O que movia ele era ir nas empresas. Só que agora, apesar de estar todo mundo em casa e ele estar tendo ainda alguma procura nisso, caiu muito. O que ele começou a fazer? Começou a gravar muitos e muitos cursos, versões rápidas da consultoria que ele dava na empresa, e está fazendo uns pacotes para oferecer isso online. Então, ao invés de fazer uma call no Zoom, por exemplo, e todo mundo ter que arranjar tempo para fazer, ele está pré-gravando isso e oferecendo para essas empresas. Então, como que a gente se adapta a esse momento? Dá para crescer? Dá para crescer. Cara, não dá. Não consegui ver nenhuma saída para o meu negócio crescer. Tá, então, onde você consegue otimizar aquilo que você já tem para que você possa diminuir sua perda?
Aqui eu consigo, ali eu consigo, massa. Então, olha para suas métricas agora. Se você não está tendo crescimento, olha para essas métricas que você teve a menor perda, a menor perda. Eu não estou conseguindo falar isso, né? Mas olha para suas métricas que você está perdendo que menos. Sofreu menos isso, pronto, viu? Eu não sei o que acontece, não consigo. Vai em frente, então, beleza. Olha para essas métricas que você está tendo o impacto negativo menor e pensa em como você consegue ter um impacto negativo ainda menor. Experimenta aí. Então, conversa com seu time, todo mundo. Às vezes, cara, somos 5 na empresa, somos 20, somos 30. Eu estou aqui, estou no C-Level, sou founder da empresa, estou batendo cabeça porque eu não quero ter que demitir ninguém, mas eu não sei mais o que fazer. Cara, às vezes a pessoa que está lá na frente em vendas está conversando com tanta gente que tem uma ideia que pode fazer diferença para ti. Conversa com todo mundo na tua empresa. Traz esse momento aí de brainstorming para que todo mundo possa realmente sugerir, porque às vezes disso, como foi o caso da Amazon, vai sair um Amazon Prime. Então, eles começaram com o negócio de vender livro online e estão aí sendo o que são, e a gente sabe o que a Amazon é. Então, como que talvez nesse momento você consiga fazer uma versão disso para o teu negócio, sabe? Às vezes tem uma adaptação. Desculpa, Aimee. Às vezes tem uma adaptação. Vamos supor que você está falando aqui, às vezes tem um SaaS, já é um software programado ali. Talvez o mercado que você atenda hoje está em queda. Mas será que você não consegue criar uma versão do seu software para um mercado que esteja melhor? E, de repente, começar a fazer uma abordagem e mudar o seu foco nesse momento? Sabe, de repente tem aderência, né? Então, eu acho que tem oportunidade também, porque às vezes você não tem dinheiro e nem time para desenvolver um novo produto, nenhuma solução, mas você pode atuar nos mercados, sabe? Então, dá uma olhada como exatamente. Olha os mercados que não estão sentindo tanto assim o impacto da crise, sabe? E vê o que você pode aproveitar nesse momento. Exatamente, é exatamente isso. Então, se hoje eu estou num grupo que tá sendo super atingido, se os meus clientes hoje estão num grupo que estão super atingidos, como que eu consigo olhar para... Óbvio, eu não vou abandonar meus clientes, eles estão aqui, se eles estão comigo e estão sendo super atingidos, cara, que bom, como que eu posso te ajudar? Até porque esses clientes, no futuro, vão ser seus super promotores, você passou por esse momento com eles, mas como que você consegue também ir abocanhando essas outras partes do mercado que estão crescendo. Então, assim como o lead que eu falei, que o negócio dele era fazer consultoria na empresa, e o outro negócio que nem era tanto isso, acabou virando isso nesse momento. Como que você consegue descobrir, dentro do que você já tem, algo que vai fazer, de fato, a diferença e vai representar o teu sucesso navegando esse momento mais difícil e desafiador que a gente está vivendo, né? Então, é essa a ideia. Quando eu estou falando aqui da importância de ter as métricas alinhadas, é justamente isso. Então, faça uma avaliação do seu negócio, para olhar as métricas principais que você já vinha avaliando, e se você não vinha avaliando, então, cara, aproveita que hoje é dia 30 de abril, último dia do mês, olha aí para esse teu mês de abril, como é que foi? Pega essas métricas principais. Eu tenho alguns materiais que estão linkados aqui na apresentação, mas eu posso até linkar mais para compartilhar com vocês. Olha para essas métricas principais e entende como que elas estão impactando o teu negócio. Cara, eu nem achei que eu estava tendo tanto problema com meus clientes, porque nenhum cliente meu cancelou. Só que a maior parte dos meus clientes, sei lá, 95% dos meus clientes fez um downsell, eles diminuíram o valor que eles estavam me pagando, o ticket que eles estavam me pagando. Então, o meu negócio está sofrendo, minhas contas não estão fechando, mas eu não entendi por quê. Cara, tá aí. Então, como que você consegue, de repente, olhar para outro segmento de mercado que você consiga atrair leads que vão pagar mais e vão, de fato, virar seus clientes nesse momento? Olha para suas métricas, já avalia elas e começa a testar a partir daí. E por isso eu trouxe aqui de novo, então, o processo que cria a ideia, prioriza a ideia com foco nos seus objetivos, então não adianta também,
eu acho que essa ideia é boa. Tá, mas boa por quê? Boa para quem? Boa no quê? Então, se o teu objetivo nesse momento é aumentar o número de novos usuários, se o teu objetivo nesse momento é aumentar o teu ticket médio, é diminuir o teu churn, então prioriza focando nisso. E aí, claro, testa o mais rápido que você puder testar, porque isso vai ser fundamental, de novo, para você poder falhar rápido. Os testes, eles têm mais de 70% de taxa de falha. Então, assim, não fica achando também que todo teste você vai acertar. Se você está acertando mais da metade dos testes, você provavelmente não está arriscando o suficiente. Você está testando no que você já sabe que vai funcionar para o seu negócio e ponto. Todo mundo faz isso e funciona, então eu estou fazendo também. Mas o quanto você vai conseguir crescer o seu negócio fazendo só o que todo mundo faz, pensando que você é um negócio SaaS hoje no mercado que, a não ser que você tenha uma solução muito única, já está bastante saturado, num momento muito difícil que a gente está vivendo. Então, testa mesmo. E aí analisa o resultado e recomeça. É esse o processo. E é isso, gente. Eu acho que tentei dar aqui uma ideia geral do processo e da importância das métricas para ele. Então, falando ali das métricas piratas, que são esses principais gatilhos nos quais a gente vai estar olhando para as métricas, e para a North Star Metric, que é essa métrica que todo mundo na nossa empresa tem que estar olhando. E eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado. Meu e-mail está aqui disponível, LinkedIn, Twitter. Estou aqui para ajudar. Não falei com tanto detalhe assim de cada uma das métricas, porque realmente, como eu falei antes, não tem receita de bolo, cada negócio é muito único, mas de uma forma geral, era isso que eu queria falar. Fiquem à vontade para me mandar as dúvidas, e aí para a gente entender então como funciona de fato o teu negócio. Acho que é esse o meu recado, Raíza. Olha, muito obrigada aí pela sua participação. Acredito que foi bastante esclarecedor, tá? Acredito que o pessoal que assistiu, com certeza, deu para sanar as dúvidas. Acredito que foi bastante informação. Acho que é o momento também de começar a digerir e processar, né? Então, muitas vezes, a maioria já poderia conhecer os termos, mas talvez não esteja metrificando de fato. Acho que o que você mostrou aqui para a gente foi um caminho, né? Tipo, é uma metodologia para trabalhar, para metrificar, documentar, né? E de fato entender o que funciona, o que não funciona, e realmente essa associação entre essa métrica para esse objetivo. Acho que isso foi muito importante, né? Para o evento de hoje. Eu acredito que com certeza o pessoal se beneficiou. Eu agradeço mais uma vez aí pela tua participação. Muito obrigada aí pelo seu tempo, compartilhar todo o conhecimento com a gente. Pessoal, se depois que vocês assistirem novamente, ou para depois ver em casa pensando como tudo isso se encaixa no seu negócio, tiver dúvidas, né, entre em contato com a EMEA, entre em contato comigo, a gente está aqui disponível para trocar ideia, para ajudar no que foi preciso aí, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Beleza? Pessoal, obrigada, boa noite, muito obrigada, e amanhã tem mais. Amanhã a gente tem a palestra de retenção de cliente, como não perder mais cliente nesse momento de crise, tá? Então é com a ROPS, ela é bastante conhecida no mercado na parte, ela tem uma consultoria de sucesso do cliente. Então, muitas das métricas que a Aimee trouxe aqui hoje, provavelmente ela vai reforçar amanhã, focando na parte de retenção. E até a próxima, então, pessoal. Muito obrigada. Aimee, obrigada mais uma vez e vamos que vamos, pessoal. Tamo junto. Obrigada. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.